Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz, muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da devastação da região do Cerrado. Vou comentar do mercado do Canadá, que se volta para o mercado da carne bovina aqui do Brasil. Vamos falar do programa Cerrado em Pé. Vou comentar das diretrizes para a exportação de carne bovina lá para a União Europeia e também para o Reino Unido. E eu vou conversar com Ricardo Passos, ele é o CEO da Cria Fértil, empresa especializada em projetos de pecuária bovina, quer para a produção de carne, quer para a produção de leite. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da região do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. O Cerrado também ocupa essa posição de segundo quando o assunto é ameaça à biodiversidade e aos serviços ecossistemáticos. De acordo com um estudo realizado pelo MEP Biomas, o nosso Cerrado perdeu 27% da sua vegetação nativa nos últimos 39 anos, o que representa 38 milhões de hectares em toda a cobertura natural do país, ou seja, que sofreu essa transformação no uso do solo. O bioma cerrado proporcionalmente só não foi menos afetado que o Pampa, o bioma Pampa, lá no Rio Grande do Sul, que perdeu 28% de sua vegetação nativa ao longo de 29 anos. Também conhecido como savana brasileira, o Cerrado ocupa 25% do território nacional em 11 estados, que se estendem do Nordeste à maior parte da região Centro-Oeste e mantém áreas de transição com praticamente todos os biomas, exceto os Pampas lá no Rio Grande do Sul. Pelas características adquiridas no contato com mais 4 ecossistemas, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga, o Cerrado é considerado a savana mais biodiversa do mundo. Ao longo desse período, o bioma teve 88 milhões de hectares atingidos pelo fogo, o que causou perda de 9,5 milhões de hectares. Embora seja mais resiliente aos incêndios, os pesquisadores apontam que as mudanças climáticas associadas ao uso indiscriminado do fogo têm ameaçado a integridade de sua cobertura natural. É essencial implementar políticas públicas que promovam a conscientização, que reforcem sistemas de monitoramento e apliquem leis rigorosamente contra queimadas ilegais. Pelo menos é o que reforça a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a Vera Arruda. Para se ter uma ideia de toda a área perdida ao longo dos 39 anos estudados, o Cerrado perdeu 27% de sua vegetação nativa, o que representa 38 milhões de hectares. E desse total, 500 mil hectares foram de áreas úmidas, substituídas principalmente por pastagens. São áreas naturais consideradas fundamentais na manutenção dos recursos hídricos, presentes em 6 milhões de hectares do bioma, onde nascem 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras. Agora, no último dia 11 de setembro, é que é celebrado o Dia do Cerrado, foi celebrado. Organizações da sociedade civil, como os Institutos Cerrados, Sociedade, População e Natureza, IPAN e a WWF Brasil, lançaram uma campanha de sensibilização sobre a relevância do bioma e os desafios a serem enfrentados para a sua preservação. Chamada Cerrado Coração das Águas, a campanha foi lançada em um site que reúne informações relevantes sobre o bioma, as suas características, biodiversidade, povos, turismos,
turismo e caminhos para a preservação, além de reunir boas histórias dessa floresta invertida. E agora você vai ver que o Canadá se volta para o mercado da carne bovina aqui do Brasil. O Canadá anunciou a retomada da importação de carne bovina brasileira, permitindo que estados reconhecidos como livres de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal voltem para exportar para o país. A medida comunicada pela Agência Canadense de Inspeção Alimentar autoriza a exportação de carnes frescas, desossadas e produtos cárneos processados, crus, proveniente de estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Rondônia, além de municípios específicos em Mato Grosso e também no Amazonas. Esses estados que desde 2021 possuem status de zonas livres de febre aftosa sem vacinação, agora poderão beneficiar-se da reabertura do mercado canadense, aguardada pelo setor. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, havia uma expectativa significativa pela retomada, especialmente para esses estados que, apesar de serem reconhecidos pela Organização Mundial, enfrentavam restrições desde março de 2022 devido à suspensão das exportações de carne bovina crua. Além disso, foi retirada a exigência de vacinação para exportação de carne bovina cozida. E com essa mudança, qualquer estabelecimento brasileiro habilitado, independentemente do estado de origem, pode exportar carne cozida para o Canadá. Esses ajustes nas exigências devem impulsionar ainda mais as exportações brasileiras para o país norte-americano. Em 2023, o Brasil exportou mais de 10,5 bilhões de dólares em carne bovina, totalizando 2,28 milhões de toneladas. O Canadá, por sua vez, importou 39 milhões de dólares em carne bovina brasileira, registrando um crescimento de 18% em comparação com 2022, demonstrando potencial para a expansão do comércio entre os dois países. E agora vamos falar um pouquinho do programa Cerrado em Pé. Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui de Goiás, em uma iniciativa voltada para incentivar a preservação ambiental, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, lançou o edital do programa Cerrado em Pé. O programa faz parte do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, que visa recompensar economicamente os produtores rurais que se comprometerem com a conservação do cerrado, além das exigências legais. O programa oferece um pagamento anual de R$ 498 por hectare aos proprietários rurais que preservarem áreas de cerrado, além do que é obrigatório por lei. Caso o produtor se comprometa a recuperar pelo menos uma nascente degradada por ano, o valor sobe para R$ 664 por hectare. Os recursos para o pagamento vêm do Fundo Estadual do Meio Ambiente, com um limite máximo de remuneração de 100 hectares por propriedade. A iniciativa se alinha ao pacto firmado em setembro do ano passado entre o governo estadual e representantes do setor produtivo, onde ambos se comprometeram a acabar com a supressão de vegetação ilegal até o final desta década. Para se inscrever no PSA, que é o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, o proprietário rural deve possuir ao menos 2 hectares de área que possa ser legalmente desmatada para atividades econômicas, como plantio ou criação de gado. O programa não cobre reservas legais ou áreas de preservação permanente, que já são protegidas por lei. A primeira fase do programa vai beneficiar os municípios de Niquelândia, Minasul, São João da Aliança, Cavalcante,
Monte Alegre, Alvorada do Norte, Damianópolis, Mambaí e São Domingos, com as inscrições abertas de 1º de dezembro deste ano a 15 de março do próximo ano. O PSA dá prioridade a pessoas em situação de vulnerabilidade social, pequenos agricultores e mulheres. Até 30% dos recursos do programa serão reservados para comunidades tradicionais, como quilombolas, com um edital específico para esse grupo. O pagamento será realizado em parcela única anual, desde que a área continue preservada. E depois do intervalo, nós vamos falar das novas diretrizes para exportação de carne bovina para a União Europeia e o Reino Unido, e eu vou conversar com Ricardo Passos. Ele é o CEO da Cria Fértil, que é uma empresa especializada em projetos de pecuária bovina, quer para a produção de carne, quer para a produção de leite. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar das novas diretrizes para exportação de carne bovina para a União Europeia e também para o Reino Unido. O Ministério da Agricultura divulgou, por meio de um ofício circular conjunto, número 24/2024, as novas diretrizes para exportação de carne bovina para a União Europeia e também para o Reino Unido. E a principal mudança nesse documento, obtido pelo jornal Estadão Broadcast Agro, estabelece que temporariamente apenas animais machos serão considerados elegíveis para exportação até que um protocolo privado seja adotado para garantir que as fêmeas não tenham sido tratadas com estéreis de estradiol para fins reprodutivos ou zootécnicos. Esse protocolo deverá ser, vamos dizer, implementado em 12 meses com fases de adaptação do sistema, acreditação e treinamento de certificadoras, além da certificação de estabelecimentos sob novas regras. O período de transição pode ser abreviado ou estendido conforme o cronograma. E essa ação, ela atende à recomendação número 2 do relatório DG 2024, número 8087, que foi emitido pela União Europeia sob controle de resíduos e contaminantes. Os estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Federal, o CIF brasileiro, devem ser informados sobre essa nova determinação que entrou em vigor em 30 dias após a sua publicação, realizada no dia 6 de setembro pelo Departamento de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura. E agora eu vou conversar com o Ricardo Passos. O Ricardo é o CEO da Cria Fértil, é uma empresa especializada em projetos de pecuária de corte, tanto para a produção de carne ou para a produção de leite. E nós vamos falar sobre o mercado da carne bovina. Ricardo Passos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, está tudo bem? Graças a Deus, Toninho, muito bem. Então tá bom. Bom, nós vimos aí uma notícia que a União Europeia, o Reino Unido, deu uma embargada na nossa carne bovina de fêmea, né? Deu uma fechadinha, olha, mas as coisas de mercado, né? Essa coisa de mercado, Toninho, é mais uma barreira de mercado. A gente exporta um percentual muito pequeno quando se considera a União Europeia, né? Apesar de ser um número grande de país, não é o maior importador nosso. E somente 15% desses animais que são exportados para a União Europeia que são animais que são fêmeas, né? E a gente tem que considerar que 80% das fêmeas que tem no país ainda são servidas por touro, monta natural, que pode perfeitamente atender essa demanda. Então, eu acredito que é uma notícia que, de alguma forma, acaba causando aí um rebuliço no mercado. Mas não resta dúvida aí. Mas não é o de maior importância e de impacto agora no momento atual, Toninho. Não resta dúvida, mas é um início de que talvez outras coisas virão, como eles estão querendo fazer um rastreamento aqui dos produtos agropecuários que nós mandamos para lá, né? E isso tudo preocupa muito o setor, né? Dá uma instabilidade no setor, né? Eu diria que é mais assim, o impacto maior é o especulativo emocional, claro, do que o propriamente de fato
nos números. Agora vai criar uma situação onde a gente vai ter vamos falar, um trabalho a mais para desenvolver a rastreabilidade desses animais e indicar para quais não foram tratados para poder estar atendendo esse mercado. Mas eu acredito que isso aí é uma coisa que a gente vai superar isso muito rápido, sabe? Vai ser rápido. Muito rápido. Por incrível que pareça, quase tudo aqui que acontece é rápido. Né? Muito rápido. Você já viu? É 2, 3 meses, o negócio já esqueceu, volta tudo de novo e a coisa continua andando. Muda a regra do jogo aí com o jogo andando. O jogo está indo. Não, mudou. Mudou? Então tá, então vira. Bom, mercado do boi. Parece que a arroba do boi, de uns dias para cá, resolveu tomar um fôlego mais... como diz o lá do campo, um forgo maior, né? Graças a Deus, Toninho. E tá indo, né? Olha, Toninho, hoje, por exemplo, tem um amigo nosso, Rodrigo Nunes, lá que tem uma propriedade lá no Mato Grosso do Sul, fez uma venda de R$273 a arroba do boi. Sabe? Então, quando a gente estava sonhando se ia ter boi de R$250 esse ano, ele já está fechando venda efetiva a 273. É claro que é um animal de qualidade, é um mercado que reagiu mais rápido, até por estar mais próximo dos centros de maior consumo, né, que é Paraná, São Paulo, e o próprio Mato Grosso do Sul está muito bem posicionado nisso. Mas isso vai puxar os outros mercados e o mercado vai para cima, Toninho, vai subir e vai subir rápido. E eu acho que lá no fundo, quem vai balizar os preços desses animais vão ser os futuros bezerros aí na faixa de 10, 12 meses, né, Ricardo? Olha, o que está acontecendo hoje é, assim, muita gente doida para entrar no mercado comprando e fazendo estoque, porque está na iminência aí de estar subindo muito forte a produção a demanda de bezerros, né, e também a valorização. O que vai nos limitar nesse momento, Toninho, se chama a situação climática que a gente está passando. Caiu água no chão, tem pasto disponível, o negócio vai para cima também. E só que agora nós temos um probleminha, né, Ricardo? A hora que começar a chover, nós vamos precisar ir de 30, 40 dias para esse pasto sair, né? Exatamente, Toninho. Por isso que eu entendo que, às vezes, a gente pensa assim na questão do preço do mercado. Pra você ter uma ideia, o preço do bezerro é uma montanha-russa, né? Ele, assim, se você pegar o histórico, desde 98, Toninho, o bezerro vem subindo 12% ao ano. Só que a última queda foi 40%. E é difícil você recuperar isso aí. E é difícil recuperar. E agora, já essa subida que aconteceu aqui, já está próximo dos 10% que cresceu nos últimos 60 dias. Então, assim, é uma commodity que vem valorizando durante o ano, mas só que a variação, a flutabilidade, que traz um pouco de insegurança para quem está trabalhando. Então, quando a gente pensa no mercado desse, eu acho que cada vez mais nós temos que trabalhar com planejamento de longo prazo e utilizar as ferramentas que a gente tem hoje de bolsa para poder travar as vendas, para poder indexar esses bezerros em arrobas de boi e tentar segurar isso. É claro que o próprio ágio, ele impacta muito essa operação, mas você consegue fazer isso com segurança, né? Então, e o que a gente viu é que é um negócio interessante, que é o nosso mercado, que é o mercado da inseminação. Cresceu. O mercado... E cresceu muito. O Toninho, é o primeiro mercado, o primeiro termômetro. É o termômetro da inseminação. Que são as pessoas mais organizadas, mais profissionais, e que já enxergaram que o bezerro que vai fazer nessa safra vai vender muito bem para frente. A gente já teve bezerro há 2 anos atrás, Toninho, bezerro de R$480 arroba, sabe? Eu lembro disso. Então, você lembra, eu estava agora daqui uns dias, e tivemos aquela absurda de preço, mas já estamos na recuperação e já estamos firmando para poder voltar aos preços nominais de 2021. Vamos torcer para que seja 2025, mas 2026 está certo e líquido que vai ser isso aí. Sabe? Eu comentei num dos programas agora recentes, tem mais ou menos uns 4, 5 meses, eu falei, eu queria ter dinheiro para comprar bezerrinho aí de 7, 8 meses de idade. Ia bamburrar. Quem tem bezerro vai bamburrar. Toninho, eu estou nesse mercado já tem bastante tempo, você sabe disso. O ano passado foi um ano que a gente vendeu animal jovem sem ágio. É uma coisa que não acontecia há décadas. É verdade. Então, assim, o que você está falando é uma grande estratégia para quem está comprando animal jovem, que vai estar levando ele para reprodução e produzindo um bezerro para poder vender muito caro no futuro. O momento de entrada é o momento que todo mundo quer sair, Toninho. Todo mercado é assim. Quando você falou em relação que o termômetro é a inseminação, eu até gravei um vídeo, coloquei no nosso canal, mostrando, até eu cito o seguinte, que mesmo numa situação de crise, como é que você explica
vender tanto sêmen quanto foi vendido numa crise dessa que a pecuária estava passando. Resumo, não é uma crise. São as pessoas profissionais que têm planejamento, que conseguiram enxergar, falaram, não, vamos entrar nesse mercado porque nós vamos ganhar lá na frente. E não deu outra, estourou a venda de sêmen. Toninho, agosto desse ano, 2024, foi o recorde de venda de sêmen da nossa empresa. Pronto. Global. Tá aí, é ele que está falando, ele é dono da Cria Fértil. É uma das empresas que mais vende sêmen, acho que no Brasil é a dele. Então tá aí, ó. Pra você ter uma ideia. Melhora o pasto, joga um calcário no seu pasto, aumenta aí a lotação, se você tem uma, passa para duas, você só vai dobrar. Caramba, a gente vem falando isso há quanto tempo? Aí eu trago o Monteiro aqui, o Monteiro prova por A mais B através de número, que mesmo não dando um resultado como a gente desejava, mas a pecuária está dando um resultado positivo. Tem muita gente fechando no azul. Muita. Você sabe disso. Muita gente. Agora, aí a maioria mete o pau, que não dá retorno, que isso... Dá retorno sim. O que não dá retorno é você fazer rolo. Vai, pensa que vende por tanto, compra por tanto, vende por tanto. Não é desse jeito a coisa. A coisa tem que ter critério, né, Ricardo? Exatamente. Nós tivemos agora, por exemplo, essa semana, uma notícia espetacular. Nosso parceiro, Rodrigo Albuquerque, que tem o terceiro ano agora que a gente está auxiliando ele na compra dos bezerros, e ele até fez uma publicação notícia do Front mostrando os resultados. Os bezerros que ele comprou, que são bezerros de qualidade, de alguns clientes e parceiros nossos, e fez o abate agora, Tony, eles conseguiram desempenhar de 8 arrobas, né, na desmama. Ele comprou bezerros que nasceram cedo, 8 arrobas, bezerro de genética boa. Desempenharam uma recria de 7 arrobas no ano, que dá 210 quilos no ano, próximo de 600 gramas por dia de média anual, que é uma boa recria, mas ele falou que tinha potencial para mais, certo? E no confinamento, Toninho, sabe quanto que esses animais desempenharam? Desempenharam 9 arrobas no confinamento. Eles conseguiram fazer 1,4 quilos de carcaça dia no confinamento. Isso dá 42 quilos de carcaça por mês. Sabe? Então, assim, 2,1 arroba mês. Em 96 dias fizeram 9 arrobas e fizeram isso com resultado com 57% de rendimento. Por que fizeram isso? Um bezerro top. Inclusive, o Rodrigo intitulou esses bezerros como os bezerros com bula. Eles têm a descrição de como a gente deve fazer eles. E é uma coisa que a gente está trabalhando há anos. E a gente pode ajudar o produtor aí, o criador que está fazendo isso aí, de uma forma simples de produzir bezerros de qualidade cada vez melhor. Não tem segredo, né, Ricardo? Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. Na verdade, o que eu vejo que é tão simples, que a gente precisa só aplicar o conhecimento que a gente tem. Pois é. Outro dia eu trouxe um Monteiro aqui, nós falamos o seguinte, quanto custa por hectare para você só aplicar calcário? Só aplicar calcário. Transforma o custo do calcário num bezerro, numa arroba de boi. Às vezes você com 10, 15 bois, você melhora uma boa parte da sua fazenda. Não é isso, Ricardo? Exatamente. Toninho... E a turma não consegue enxergar isso. Toninho, a pecuária precisa obrigatoriamente mudar a cultura. Um cara vai plantar uma lavoura de soja, Toninho, ele joga ali 50 sacos, 40 sacos, R$5.000 para plantar uma lavoura. Quantos pecuaristas que a gente conhece que os melhores só fazem um herbicida e olha lá bianual? Então nós precisamos de mudar esse conceito, essa cultura, de que a pecuária tem que ser extrativista, Tony. Não, tá errado. Pecuária precisa de mudar de patamar de produtividade para realmente ser competitiva com qualquer atividade. Concordo com você. E agora, com esse mercado, como se diz, exigente, cada vez mais nós temos que fazer melhor o que a gente sabe fazer. É só isso. E você que está nos acompanhando, se quiser uma pessoa para bater um papo, para conversar, liga lá para o Ricardo, é Cria Fértil, aqui em Goiânia. Liga para a Cria Fértil, entra no site www.criafértil.com.br. Entra lá, conversa com o Ricardo. O Ricardo tem uma equipe muito boa. Toda semana tem um evento lá na empresa do Ricardo, onde reúne lá meia dúzia de pecuaristas e vão bater papo, vão trocar ideia, vão melhorar. É isso que está precisando. Liga lá para ele, lá na Cria Fértil. Eu tenho certeza absoluta que o seu conceito vai mudar. Ou você vira profissional, ou então nós vamos estar fora do mercado, porque as exigências que estão vindo e virão são muito fortes, muito grandes, e nós não estamos preparados para elas não. Certo, Ricardo? Valeu, Toninho, agradeço demais mais uma vez. Pronto. Realmente é muito gratificante poder estar aqui, contar com essa confiança da voz do agro aí do nosso estado, que sempre acreditou em fazer melhor a pecuária e a agricultura,
E, Toninho, você pode ter certeza, o caminho é esse. Passamos dias difíceis, mas agora já estamos vendo perspectivas muito, mas muito animadoras. É verdade, concordo. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. As portas estão abertas aqui, certo? E vamos tocar na vida. Obrigado. Valeu. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.